uma vez mais compartilhar com vocês aquilo que o Senhor pôs no meu coração. E sem mais demoras gostaria que me acompanhassem em oração para podermos, realmente seja o Espírito Santo do Senhor a tomar controle desta reunião, a falar às nossas vidas, porque de mim nada bom poderá sair, se não é o Senhor a falar por as nossas vidas. Glória ao Senhor, Senhor Deus, e apresentar-nos, Senhor, diante de Ti agora com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades. Queremos, Pai Deus, estar diante de Ti sem máscaras, Senhor, sem argumentos, reconhecendo, Senhor, que estamos necessitados, estamos débeis, que necessitamos que Tu fales às nossas vidas, que a Tua palavra possa vir ao encontro da nossa necessidade, Senhor. Destapa os nossos ouvidos, Senhor, destapa o nosso entendimento, Senhor. Espírito Santo, passeia-te sobre cada vida, sobre cada coração, a quem nos vê também, a quem nos sintoniza, Senhor, que Tu possas, Senhor, agora neste momento consolar os seus corações, também abençoá-los em nome de Jesus, Senhor, e que esta palavra, Senhor, possa, Pai Deus, produzir fruto segundo o Teu propósito e segundo o Teu tempo. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, amém. Sendo rápido, ontem, eu não sei se algum dos irmãos que está aqui, ou quem nos vê e quem nos ouve, teve a oportunidade de ver num destes canais da TV Cine, onde deu um filme que já é a segunda vez que consigo perceber, e ontem por acaso não o vi todo, mas vi grande parte e percebi então realmente a história na totalidade. E era curioso que o filme se intitula Um Ato de Fé. Alguém viu? Não? Ok. Mas aconselho, se por acaso apanharem alguma vez, vejam esse filme, que é uma bênção. E é curioso que, fazendo um resumo de o que é que o filme constava, e na verdade deu-me um mote, ainda que ontem o Fernando, quando me ligou a dizer se eu queria compartilhar, eu já tinha mais ou menos aquilo, o Senhor já me tinha dito que o que é que eu deveria de falar caso avançasse para poder estar aqui hoje com vocês. E na verdade aquele filme deu-me um mote e confirmou-me aquilo que realmente estava no meu coração, o sentir que eu tinha. E o filme retrata a história de um jovem de tenra idade, cerca de 15 anos ou 14 anos, que tinha uma vida normal, frequentava uma igreja, era crente, a sua mãe também era crente, ainda que tinha alguma divergência com o pastor, porque não aceitava muito bem os modos como o pastor daquela congregação geria a congregação. Havia ali uma certa frição entre essa mãe e o pastor, mas a criança, sim, ele ia aos cultos, escola dominical, era um miúdo extremamente ativo no que era a vida de igreja. E é curioso que esse jovem tem uma situação que cai dentro de um lago e está cerca de 15 minutos dentro desse lago, imergido, e quando é retirado, como podes imaginar, esse jovem vem em coma. Então, é transportado para o hospital, e aí tentam reanimar esse jovem. Esse jovem não há forma de voltar a ter pulso, de voltar a ter ritmo cardíaco, está praticamente ou clinicamente morto. Contactam a mãe desloca-se apressadamente ao hospital e depara com a criança em cima de uma marquesa, depois de estarem vários momentos a fazer reanimação artificial para tentar que ele apanhasse pulso. Não conseguem, e os médicos dão o pior prognóstico, dizem que, olha, tentámos, não conseguimos. Imagina tu que és pai, que és mãe, encontrares o teu filho assim. Mas nota-se que na cara daquela mulher, aquela notícia, sim, impacta, mas não impacta.
Não sei se me faço explicar. Vejo quando o filme mostra o rosto da senhora e a senhora está extremamente... há preocupação na sua vida, mas nota-se que há paz. E ela vai para dentro, eles saem todos, portanto a equipa de reanimação sai, deixam ficá-la sozinha com o seu filho, aí no leito deitado, e ela começa a clamar a Deus e dizer: Espírito Santo, tu tens que trazer de volta o meu filho, porque eu sei que tu tens poder, eu sei que tu és poderoso. Deus, não deixes morrer o meu filho. Espírito Santo, e começa a gritar e começa a clamar. E curiosamente, de repente, nota-se no visor que a criança apanha ritmo cardíaco. Aquilo tem um barulho sonoro, não é? Como todos sabemos. Pip, pip. Quem está fora apercebe-se, tem pulso. Vão para dentro e então tentam ajudar a que aquele pulso se mantenha. Ela começa a gritar, como que reclamando a Deus que não podia permitir que a vida do seu filho se acabasse naquele momento. A fé daquela mulher realmente era brutal. Mas gritando mesmo, clamando, gritando, dizer: Espírito Santo, vem e reanima o meu filho. Ele não pode, não é tempo dele ficar, ele tens que o trazer de volta. E a história continua, e então a seguir vem o médico a dizer: ok, o seu filho realmente retomou o ritmo cardíaco, mas está muito débil. Vamos transportá-lo de helicóptero para um hospital especializado, onde aí há dos médicos mais reconhecidos a nível mundial dentro desta patologia, dentro desta situação, e vamos tentar ver o que é que se consegue fazer. Então o jovem é transportado, é levado para esse hospital, onde aparece um médico, que é um médico com bastantes créditos, um homem reconhecido a nível mundial, dentro do que é aquela situação, e, claro, depois de fazer a sua bateria de exames, o prognóstico, o diagnóstico que dá, é como que dizendo: olha, minha senhora, não sei como é que lhe dizer isto, mas dentro do que é a minha experiência, mesmo que haja um recobro do seu filho, ainda que seja tardio, ainda que haja uma recuperação ainda tardia, ele vai ter que ficar com sequelas. Porque ele teve cerca de 15 minutos sem oxigênio no cérebro, os pulmões ficaram alagados, os órgãos, muitos deles já não estão a funcionar. Enfim, havia ali uma panóplia de sintomas que não eram favoráveis para nada a que aquele jovem voltasse, mesmo que acordasse, que não sabiam sequer se ia acordar, mas se acordasse, iria ter uma vida normal, entre aspas. Iria sempre ter alguma sequela. E é curioso que a mulher vira-se para aquele homem e diz assim: o senhor é médico? Sim. Ok. E é dos mais reconhecidos e dos mais especializados dentro de situações destas. Por menos foi o que me disseram. Estou enganada? E o médico disse que não, é verdade. Então, vou-lhe pedir uma coisa. Faça o seu trabalho, mas não descore em nada o seu trabalho. Tente, dentro de tudo o que é que está nas suas mãos, dentro do que é a ciência, dentro daquilo que estudou, dentro daquilo que se capacitou, dentro daquilo que é referenciado, não deixe descurar nada. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, porque o meu filho é um lutador. E é impressionante ver como a história a seguir se desenrola. Vê-se como a seguir o pastor da igreja vai visitar a criança, cria uma corrente de oração, a igreja toda a orar, a escola toda a orar, inclusive há vigílias, que até aparece um salmo muito conhecido de Jesus Coulter, eles a cantarem no meio da rua, ainda estava a nevar, mas uma vigília enorme, e é curioso que a certa altura
a mulher diz assim ao médico, é assim, o meu filho é um lutador, eu acredito naquilo que o meu filho, na crença do meu filho, eu sei que o meu Deus está por cima de todas as coisas, porque depois ligaram-no artificialmente às máquinas, não é? Para que o seu ritmo cardíaco se mantivesse, ligaram-no artificialmente às máquinas, para que o tivesse a alimentar com oxigênio. Ela disse, não. O meu Deus é o mesmo Deus que na altura da prosperidade está e na altura da dificuldade vai estar. E naquela altura ela faz um reto com os médicos e diz-lhe, eu, como mãe, quero que as máquinas sejam desligadas do meu filho. E é evidente que o médico, a primeira coisa que lhe diz é, minha senhora, a senhora sabe o que é que está a fazer? E ela diz, sim, sei. O meu filho é um lutador. Esta palavra ficou-me. E sei que ele vai lutar. E vai ouvir o chamado. E então os médicos, ok, disseram, olha, cuidado que o retirar as máquinas poderá que a reação do corpo seja algo que seja impressionante. Mas, não. E então retiram as máquinas, a criança começa como que dando-lhe espasmos, não é? Em cima da cama. Algo impressionante, realmente o filme está muito bem concebido. Eu aconselhava-te a ver. E é curioso que a mãe começa aos gritos e a dizer que John, estou aqui, o filho chamava-se John, estou aqui, a mãe está aqui. E de repente vê-se uma imagem que vê-se a criança no seu interior a acordar dentro d'água e de repente vê-se ele a abrir os olhos, vê-se ele a restabelecer a respiração. Passados 2 dias fazem-lhe testes, os pulmões estão limpos, mas isto tudo tinha passado, vigílias, tinham passado correntes de oração, tinham estado o pai, mãe, os pastores aí com ele, passar as noites com ele, a orar ao Senhor, a interceder ao Senhor, a reclamar realmente aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles queriam, que o Senhor não o iria desamparar naquela situação, porque eram mesmo na abundância, eram mesmo na escassez. E a história ensina-nos que na glória e na dificuldade temos o mesmo Deus. Amém? Isto tudo é a introdução daquilo que eu te quero dizer. E porquê é que eu te trouxe esta história? Eu intitulei esta palavra como nós permitimos-nos tudo o que ouvimos e que vemos? Pergunta. Acontece que muitas vezes no meio cristão, entre nós, quando os cenários não são favoráveis e confortáveis para nós, para a nossa família, damos glória a Deus, vivemos na aleluia, tudo é bênção. Porquê? Porque tudo é favorável. Os cenários são favoráveis e é evidente que é confortável. Toda a gente gosta de viver em cenários que sejam realmente identificados connosco, que estejam dentro do que é os nossos conceitos e aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos. Aí é simples, é fácil dar glória a Deus. É bom dar glória a Deus. O Senhor está comigo e a nossa vida e a nossa família vai crescendo, vai se desenvolvendo, os nossos filhos vão crescendo, uns vão casando, os outros vão tendo netos, nós vamos ficando mais cotas, mais velhitos e tal, mas a vida vai, e nós, glória ao Senhor, este é o propósito de Deus para a minha vida, o Senhor é fiel com a minha vida e proclamamos várias vezes e não temos problema algum em confessá-lo. Então, e quando o cenário troca? Quando, na verdade, Deus permite que venha à nossa vida, às vezes, fatalidades extremamente invasivas. A nossa família, a nossa própria vida, a vida de quem nós mais queremos, a nossa vida que não está connosco, que está fora, mas que nós a apoiamos, a suportamos, a acarinhamos, oramos por ela.
Quando acontece realmente algo que não estava dentro dos nossos propósitos, ou dentro da nossa visão, ou dentro daquilo que realmente estava definido dentro do nosso coração, da nossa mente, aquilo que realmente nós tínhamos delineado, aquilo que o Senhor te tinha mostrado, de repente parece que se parte o frasco. O recipiente partiu-se. E tudo aquilo que estava dentro daquele recipiente, todo aquele conteúdo que tanto a nós nos trazia felicidade e contentamento e alegria. Ok, que havia sempre dias que poderíamos estar menos felizes, mas estava dentro do que era o propósito, o contexto. Então, e quando o contexto cai? Quando Deus permite que realmente venha à nossa vida aquilo que veio a Jó. Qual é que é a nossa reação? Esta mulher dizia que o mesmo Deus que era com o seu filho na prosperidade, na bênção, quando ele corria, jogava a bola, ia para a escola, ia para a igreja, tocava no grupo de louvor, compartia na escola dominical com os outros colegas, essa bênção toda, de repente vê o seu filho em coma, com prognóstico ou diagnóstico de morte, sequelas, dificilmente vai voltar a ter uma vida normal. Então, qual é o nosso Deus aí nessa altura? Irmão? E qual é a voz que a seguir nós ouvimos? Porque, claro, o problema está em que muitas das vezes a nossa atenção e o nosso foco está realmente naquilo que nos é favorável. Mas entende que o Senhor trará à tua e à minha vida prova. Amém? Deus não condena ninguém, mas Deus prova o seu povo. E vai-te provar. Quando tu, talvez, melhor estás, ou estás no auge, no pico. Tens um ministério, foste reconhecido entre os homens e a igreja, a tua vida social está bem, a tua vida familiar ótima, os teus filhos casados, crescidos, e de repente, cai-te como que uma bomba, algo que tu não estás à espera. A nossa fé é abalada. Como reagimos? Todos nós ouvimos vozes. E não estou a falar de vozes de pessoas descompensadas que às vezes vês aí a falarem sozinhas. Há pouco tempo fui com a minha esposa a um sítio e estava um velhote à frente, na paragem do autocarro, a fazer um discurso. O homem parecia que estava a falar para uns 50, mas estava sozinho. Não estou a falar dessas vozes, de pessoas que são descompensadas e que fazem conversas consigo próprias, nem às vezes aquelas vozes que nós imaginamos dentro da nossa mente, do nosso sobrenatural, que parece que estamos a ouvir coisas. Não estou a falar nisso. Estamos a falar mesmo de vozes que damos atenção e que têm influência nas nossas vidas. Porque é curioso que, quando realmente nós que temos uma crença, fundamentamos a nossa vida em Jesus, dizemos que Jesus é a nossa vida, é a nossa rocha forte, nele é o nosso refúgio, com ele até ao fim do mundo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, enfim, dizemos todas estas coisas. Mas de repente acontece-nos algo grave, ficamos, desculpa a expressão, um bocadinho descalços, um familiar nosso que nos vai, muito chegado, muito perto, e rapidamente, aqueles que num princípio partilham também connosco a nossa felicidade, mas que se calhar não têm conhecimento do que quem é que é o Jesus que tu partilhas, o que tu falas, então rapidamente te influenciam. E te começam a aliciar. Com outras falas, com outras conversas, com outros propósitos, com outros argumentos. E claro, ouvimos vozes, damos atenção a pessoas, a ideias. Porquê? Porque aquilo que realmente antigamente era o conjunto completo, o frasco que estava completo, agora partiu-se. Falta ali coisas.
Se calhar já não faz sentido. Se calhar já não faz sentido ser cristão. Se calhar já não faz sentido continuar a ter este caminho, que é um caminho difícil, um caminho complicado, um caminho que não é fácil, não é um caminho de rosas. Se calhar já não faz sentido. Faria sentido, sim, se tivesse cá o puzzle completo. Mas agora faltam peças no puzzle. O que é que eu vou fazer? E então, vêm as vozes que nós ouvimos. A palavra de Deus diz-nos, diz David, no Salmo 36, versículo 1 e 2, o seguinte: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. O triste facto de uma realidade é que muitos de nós ouvimos a voz da transgressão. E o que é a transgressão? Dentro de muitos significados, eu escolhi 2. E transgressão quer dizer desobedecer. E é uma ação humana de atravessar, ceder, ultrapassar noções que propõem a existência de uma norma que estabelece e demarca limites. Quando na verdade no nosso coração existe a transgressão, é porque realmente aquele limite que tu num princípio vivias juntamente com o teu puzzle completo, mas que sim, que havia limites, mas que não te importavas. Porquê? Porque o teu puzzle estava completo e fazia sentido. Então, aí não havia problema algum. Suportavas, como dizem os nossos irmãos espanhóis, carros e carretas. Agora, quando te falta já algo no puzzle, já começa a ouvir dentro de ti a voz da transgressão. Começas a desobedecer àqueles propósitos e àqueles costumes e àqueles fundamentos que num princípio te eram confortáveis. Mas como, claro, já te falta peças, já não estás muito confortável. Então, dás aso a começares a ouvir coisas que te podem cativar e que te podem levar a que a tua vida seja perdida na sua totalidade. A transgressão oferece a atração pelo fruto proibido e dá uma percepção de liberdade, de libertinagem, para pecar sem consequência. E quando digo pecar, não é fazer coisas estrondosas, coisas do outro mundo, imundícias. Porque às vezes temos como algo figurativo que o pecado é uma imundícia. O pecado é tudo aquilo que está fora da ordem de Deus. Amém? Pensamos que o nosso pecado não será descoberto. Afinal de contas, podem nos aliciar a que tenhamos a consciência a não ser assim tão grave. Deus não nos castigará por alguns prazeres inocentes da vida. Eu suportei esta carga durante tanto tempo. Fazia sentido naquela altura. Tinha o puzzle completo. Toda a estrutura estava realmente... Fazia sentido. Mas agora, falta-me algo. Aquilo que era a minha ajuda, aquilo que eu compartia, aquilo que... já não faz sentido. A transgressão, ela pode até tentar nos convencer que o pecado trará benefícios. Que seja a melhor escolha para o nosso bem. A palavra de Deus diz-nos em Gênesis, no capítulo 3, verso 4 ao 6, nós conhecemos esta história, e fala da serpente. E diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos. Ela não lhe mentiu. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
depois diz, vendo a mulher que aquela árvore até era boa, era porreira, tinha até uma boa pinta, agradável, diz ela, aos olhos. Quer dizer, tinha passado por ali tantas vezes. Tinha olhado para aquela árvore tantas vezes. Supostamente até das outras estavam ao lado, já tinha colhido algumas peças de fruta para comer, para se alimentar, etc. Mas naquela altura foi confrontada com alguém. Uma voz veio assim e disse, olha lá, estás a ver bem? Aquilo até reúne, ela começou a olhar para a árvore, aquilo realmente até reúne condições. Nunca me tinha apercebido disso. Às vezes damos aso a que essas vozes contaminem a nossa mente. E diz que a árvore é desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E depois sabemos o resto da história, não é? O resultado és tu e sou eu. A voz da transgressão engana-nos, irmãos. Em Jeremias 7,23 diz o seguinte: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Se observarmos a trajetória do povo de Deus, tenho que ir rápido, desculpem, mas são mais 10 minutos. Na palavra de Deus percebemos que era frequente que o povo de Deus ser oprimido por outros povos. Isto ocorria na maioria das vezes porque eles deixavam de ouvir a voz de Deus. Jeremias diz, mas isto eu vos ordenei, dai ouvidos à minha voz. E eu serei o vosso Deus e vos serei, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Independentemente da circunstância, seja de opressão, seja de dificuldade, seja de escassez, seja de abundância, o nosso Deus é o mesmo. Amém? Ele não deixa de ser, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo hoje, ontem e pela eternidade. Amém? E digo-te uma coisa, Jesus não é um modelo de vida. Aquilo que acontece a muitos de nós, no mundo cristão, é que muitas das vezes usamos a Jesus como modelo de vida. Jesus não é um modelo de vida. Jesus é a vida. Nele está a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós realmente em Jesus pensamos que Ele é o modelo para a nossa vida, mal vai o barco. Porque virá o dia em que acontecerá que serão provados os nossos caminhos, serão provados as nossas crenças, serão provados as nossas fés, serão provados realmente. E aí, quero ver se somos como a mãe daquele jovem que realmente teve a certeza que o seu Deus era o Deus na prosperidade e era o Deus na dificuldade. Amém? Hoje em dia não é diferente, irmãos. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, que nos é revelada, seja ela pela Deus, pela Bíblia, seja ela por algum servo, seja ela numa pregação, seja ela por televisão, seja ela por o que for, para nós não podemos fazer ouvidos. A palavra de Deus diz-me que tudo me é tudo me é lícito, mas nem tudo me permitido, nem tudo deixarei que nada domine. Eu vou-te explicar qual é que é o conceito disse isto. A frase tudo me é permitido ou tudo me é lícito, dependendo das traduções bíblicas, mas nem tudo me convém, aparece no contexto em que Paulo corrige naquele então os cristãos de Coríntio. Alguns deles adotavam comportamentos completamente reprováveis naquele então. Eles entregavam-se à imoralidade e aos pecados sociais
como se não bastasse, tentavam justificar-se com base num entendimento errado da liberdade cristã. E isso passa muitas das vezes connosco. Sacamos as coisas de contexto para nos defender. Utilizamos a palavra segundo a nossa necessidade. E a palavra de Deus não chama para te vestir a ti nem a mim. É como é. Dura e crua. O exemplo disto é que naquela época era muito comum que as pessoas se envolvessem em um tipo de prostituição, desculpe a expressão, religiosa. Fazia parte dos cultos pagãos. O relacionamento sexual entre sacerdotisas e os adoradores. Era normal. Esse era exatamente o pano de fundo histórico que cercava os cristãos de Coríntio naquele então. Esse tipo de prática estava tão enraizado naquela cultura, naquela sociedade, que era algo mesmo cultural. Era uma essência, eles viviam aquilo. Festivais eram promovidos nos templos pagãos, eram oferecidos grandes banquetes à população. Como parte dessas atividades havia também esses rituais de prostituição. E então Paulo diz-lhes: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Parece que algum destes cristãos de Coríntio, mesmo depois de terem recebido o Evangelho, ainda continuavam envolvidos com essas práticas. E Paulo exorta-os. Então Paulo faz uma exposição sobre a verdadeira finalidade do corpo, com o objetivo de indicar qual a visão cristã correta acerca do prazer. Se vocês sabem, se lerem o capítulo 6 de 1 de Coríntios, percebem que ele fala do corpo. Correto? Estou enganado? Ou isso é na minha Bíblia? Glória a Deus. Ele também deixa claro que o corpo é templo do quê? Ok. Em 1 de Coríntios 6, 19 e 20 diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e não só, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pergunto: se quando o cenário da nossa vida, irmãos, nos deixa de ter o que num princípio era favorável, e nos vemos diante da prova essa que até pode ser bem devastadora para nós, onde fica a nossa fé? O que é que vamos permitir que venha à nossa mente? Realmente há fundamento? Os fundamentos que antigamente tanto testificávamos, tanto professávamos, tanto confessávamos, eles continuam firmes? Como aquela mulher do filme? Não, eu sei que o meu filho é um vencedor. Ele vai vencer. E sei quem é o Deus do meu filho. Não vai deixar desamparado. Um ato de fé brutal. Um ato de fé brutal, irmãos. Mas nós, quando passamos por essa dificuldade, pergunto: temos essa capacidade? Temos essa destreza, esse discernimento de realmente perceber que o mesmo Deus da prosperidade, da glória, é o mesmo Deus na dificuldade, na adversidade, na devastação? Que jamais nos vais desamparar? Que jamais nos vai deixar sós? Essa é a voz que temos que ouvir. Romanos 8, 35 e 36, para deixar-vos: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Calamidades? Perseguições? Fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Faz-te a pergunta, irmão.
Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isto, diz a palavra do Senhor, somos mais que vencedores. Ajuda-me. Por meio daquele que nos amou. Amém? E estou convencido, dizia mais, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura nas profundidades, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus os abençoe.